14h30 para a gente começar. Galera, Filipão, tudo bem, Felipe? Satisfação. Guilherme está por aqui. Opa, estou vendo aqui o nosso amigo, nosso chefe, professor Vanilton Matias. Satisfação enorme. Para quem não me conhece, meu nome é Michael Victor, sou professor de Química aqui em Fortaleza, também aí no Núcleo, no Juazeiro, e também lá em Recife. A gente tem isoladas funcionando em Fortaleza e funcionando também em Recife. E lá em Juazeiro, a gente vai lá uma vez por mês. A gente iria, né? Mas a pandemia não deixou, né? Mas a gente está aqui juntinho, apesar de distantes e apesar do isolamento, a gente nunca esteve tão junto, pode ter certeza disso. E hoje a gente vai continuar revisando a Química. Eu trouxe algumas questões que não deram para a gente comentar na aula de abertura, comigo, com o Vaguinho, com o Wagner Rocha, com o Jerônimo e com o Vanilton. A gente acabou não conseguindo finalizar todas as questões. Aí eu trouxe elas e trouxe mais algumas novas aí. A gente está trabalhando bem bacana. De novo, fiz os mapinhas mentais para vocês, que eu acho que isso é extremamente útil lá pertinho da prova, tá bom? Então vamos lá, vamos começar. Vou compartilhar a nossa tela, dá licença. Nós já estamos aqui com cerca de mais de 250 pessoas, muito bom, legal demais. Então vamos compartilhar a nossa tela. Pessoal, vamos nessa. Você já sabe, qualquer dúvida, manda no chat, pergunta aqui, ativa o microfone, pergunta, não tem problema. E vamos embora. Começando aqui, olha só. Pronto, né? Aqui tá algumas das minhas redes sociais, né? As redes sociais que a gente sempre tem como se encontrar de forma online. Qualquer coisa, fala comigo, tamo junto, tá bom? E vamos começar. Eu queria começar falando de radioatividade. Só um gole no café, tá bom? Fiz uma questão de radioatividade que não deu tempo para a gente comentar. E aí eu queria lembrar vocês um pouquinho sobre isso. Mas antes de eu falar sobre radioatividade, eu quero que você lembre um pouquinho do átomo. O átomo, ele é composto de núcleo e eletrosfera. Pessoal, o que é que você tem no núcleo do átomo? No núcleo do átomo. É quando eu dou essa pausa que estou fazendo uma pergunta. Prótons tá bom, e nêutrons. Prótons e nêutrons. Massa. Prótons e nêutrons. E na eletrosfera, você vai ter os chamados elétrons. No núcleo, prótons e nêutrons. Prótons e nêutrons. Os prótons e nêutrons a gente chama de núcleons. Núcleons é o quê, mas é núcleons. Núcleons, prótons e nêutrons. Ei, esses prótons e esses nêutrons, antigamente o pessoal achava que eram artículos fundamentais da matéria. Não são, não são. Esses prótons e nêutrons são formados por estruturas menores ainda, chamadas de quê? Quem lembra? O que é que constitui o próton e nêutron? Quark e quarks. Quarks. 3 quarks, na verdade. Os prótons e os nêutrons são formados por 3 quarks. Nós temos 2 tipos de quarks que formam prótons e nêutrons. O quark do tipo up e o quark do tipo down. No caso do próton, ele é formado por 2 quarks do tipo up e 1 quark do tipo down. Esse conjunto de 3 quarks forma o que a gente chama de prótons. No caso do nêutron, ele é muito parecido. Também são 3 quarks, mas 1 up apenas e 2 downs. Então, esse conjuntinho forma uma estrutura que a gente chama de nêutron. O quark do tipo up, ele tem uma carga de mais 2/3. E o down, menos 1/3. É a carga dele. Olha só a soma total das cargas dos prótons, lá, dos quarks que estão nos prótons. Eu tenho aqui o up, mais 2/3, mais 2/3, menos 1/3. Ei, gente, soma aqui tudinho para você ver quanto é que dá. Quanto é que dá a carga total de um próton? Mais 2/3, mais 2/3, menos 1/3, dá mais 1, dá não? O próton, por isso que ele tem a carga positiva de mais 1. Agora, olha o nêutron. Qual é a carga geral do nêutron? Olha, vou pegar aqui o down, que é menos 1/3, menos 1/3, e o up, mais 2/3. Concordam que a soma dá 0? Você sabia que o nêutron ele possui cargas, mas a soma dessas cargas é que é 0. Daí o nome nêutron. Então, eu já vi gente falando, o nêutron não tem carga. Isso é mentira. Na verdade, o nêutron tem carga. A soma dessas cargas é que é 0. Entendeu, né? Beleza, né? Show? Então, esses prótons e nêutrons estão presentes no núcleo. Eu preciso chamar a atenção para uma diferença que existe
entre reativo e radioativo. Qual é a diferença entre essas duas palavras bem parecidas? Reativo e radioativo. Não é a mesma coisa. Qual é a diferença? E aí, alguém sabe? Reativo é a capacidade ou a tendência de formar compostos e radioativo é aquilo que emite ou sai do núcleo. Boa, boa. Eu vou resumir o que você falou falando com outras palavras. Reativo e radioativo são instáveis. Instáveis. A diferença do reativo para o radioativo é onde está a instabilidade. Algo que é reativo, ele vai ter a eletrosfera instável. Mas quando ele é radioativo, o núcleo é que é instável. Percebeu a diferença? Os dois são instáveis. Reativo, ele vai possuir uma eletrosfera instável. O radioativo, um núcleo instável. Essa é a diferença. Onde está a instabilidade no átomo? Percebeu? Se ele é reativo e a sua eletrosfera é instável, nós já temos mais de 328 pessoas. Muito boa, muito bom. Ô, gente, não estou conseguindo ver o chat, ó. Eu vou ter que descompartilhar aqui só um instantinho e volto já. Deixa eu compartilhar. Vou compartilhar de novo. Aqui. Deixa eu ver se vai agora, vai. Pronto. Ó, e a Thalita estava falando. Boa, Thalita, é isso mesmo. Ó, então, um átomo radioativo, ele vai ter o núcleo que é instável e um átomo que é reativo, a sua eletrosfera é instável. Por exemplo, se eu pegar o flúor ele tem 7 elétrons na última camada, família dos halogênios, 7A, atual família 17. Para ele ficar estável, o flúor ficar estável, ele é estável com 7 elétrons? 7 elétrons é estável? Não. Concordo que falta um para ficar com 8, igual um mais nobre, regra do octeto, lembra ou não lembra? Então, o flúor, que tem a eletrosfera com 7 elétrons, ele é muito reativo. Muito reativo, porque ele é instável. Mas eu não posso dizer que ele é radioativo. Radioativo é quando o núcleo dele é instável. A partir do momento, eu vou passar o slide, tá bom? Bate a foto aí que eu vou passar o slide. Tira o print, bate a foto aí que a gente vai comentar um pouquinho mais de radioatividade agora. Eu vou focar no núcleo, pessoal. Não vou focar em reatividade. Vou focar em radioatividade. Focar no núcleo. Samuel, você viu o Flamengo ontem, Samuel? Foi bom, né? Foi bom, mas não jogou bem, não. Mas foi bom. Vai melhorar, vai melhorar. Vamos nessa, ó. Show. Então. Não, Maluzinha. Acabamos de começar. Primeiro slide, tá bom? Primeiro slide. Boa. Então, ó, reativo e radioativo a gente já percebeu que são coisas diferentes, né? Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou focar em radioatividade. Radioatividade é quando o núcleo é instável. Então, são átomos que possuem núcleos instáveis e que vão emitir radiação buscando uma estabilidade nuclear. Para o núcleo ficar mais estável, ele vai ter que emitir radiação, tá bom? Gente, radioatividade é certeza, é um dos top 10 de assuntos no Enem. Super importante, preste atenção nisso. Então, eu sei que eu tenho aqui um núcleo que é instável, aqui um núcleo instável, a gente chama de radionuclídeo, é um núcleo radioativo, porque ele é instável. Daí ele vai emitir radiação, buscando a estabilidade nuclear. Para ele passar de instável para estável, tem que emitir radiação. Aqui, ó, emitiu radiação. Gente, quais são os 3 principais exemplos de radiação que a gente tem? Os 3 tipos, vai, os principais, vai, diz. Alfa, beta e gama. Ai, boa! Alfa, beta e gama são as 3 mais importantes. Então, ele vai emitir radiação alfa, radiação beta, e sempre que sair alfa e beta, sai também gama. Tá bom? Sempre. Pode sair só gama? Pode também. Mas se sair o alfa, sai o beta, sai um pouquinho de gama também. A radiação alfa, beta e gama são as 3 emissões mais importantes que a gente tem. Algumas coisas importantes aqui. Lembra que o que você tem aqui, ó, embaixo, esse númerozinho que passa embaixo, representa a carga. Tá bom? Representa a carga. Ah, mas eu pensei que era o número de prótons. Vai ter menos um próton aqui, a beta, menos um próton. Não. Então, o número que você tem embaixo representa a carga. E o número que tem em cima vai representar a massa, tá bom? Beleza? Então, a alfa, ela tem carga 2, massa 4.
2 e 4. É muito importante conhecer isso. Se eu não me engano, na aula do meu amigo Landim. Eu acho que eu não lembro quando foi, acho que foi sexta-feira, foi quarta-feira, foi coisa assim. Acho que foi quarta-feira passada, no Fusion. Ele falou também de radioatividade. Ele pediu muito, bateu nessa tecla para você saber como representa a alfa. A alfa, massa 4, carga 2. Massa 4, carga 2. Tem que lembrar disso, porque isso é importante. A alfa nada mais é do que o núcleo do átomo de hélio. O hélio, ele tem 2 prótons e 2 nêutrons. Então, 2 prótons, carga 2. A massa, né? Prótons mais nêutrons. 2 mais 2, 4. Massa 4. Carga 2, massa 4. O núcleo do átomo de hélio, 2 prótons, 2 nêutrons, é a emissão alfa. A beta nada mais é do que elétrons. Né? São elétrons que são, a gente vai chamar de emissão beta. E a gama é radiação, onda eletromagnética de alta frequência, de alta energia, que vai estar saindo ali do núcleo. Tudo bem? Muito importante. Quando cai radioatividade, normalmente vai cair assim. Ele vai mostrar uma emissão, vai falar assim, ó, aqui eu tenho um tório, emitiu alfa, formou rádio. Aí ele vai perguntar as massas ou as cargas do rádio. Como é que eu faço isso, Maicon? Como é que eu determino isso? Vai ser sempre uma conservação dos números que estão aqui em cima, como também uma conservação dos números que estão aqui embaixo. Então, tem uma conservação do número aqui de cima, que é a massa, como também da carga que está embaixo. Por exemplo, ó, antes da seta, a massa é 232. Agora some depois da seta, 228 mais 4, 232 também. Tem que ter essa conservação, beleza? Olha só ó, a massa, ou melhor, a carga, 90. Antes da seta, 90. Depois da seta, 88 mais 2, 90 também. Deu para entender? Tem que ter essa conservação. Olha o que acontece com a beta. Conserva, conserva. Pode prestar atenção. Na beta, gente, na beta, eu tenho antes da seta, massa 137. Depois, 137 mais 0, 137. Antes da seta, a 55 aqui a carga. Depois, 56 menos 1, 55. Tá bom? Bate o print que agora a gente vai fazer questões. Beleza? Vamos para a questão, vamos ver como é que cai, vamos ver como é que é cobrado. Mike, Oi, meu amor. esse slide não foi liberado no grupo. Fala de novo, não escutei. Desculpa, cortou para mim. Esse slide não foi liberado no. Não, eu acho que não, acho que ainda não fiz. Mas eu vou tentar liberar. Mas sim, só para você ter rápido, porque eu posso demorar um pouquinho, mas para você ter rápido, bate logo o print, bate uma foto, mas eu vou tentar liberar, vou tentar fazer um PDFzinho e já mandar para vocês para ficar bonitinho, tá bom? Eu acho que eu só liberei Tá bom, as então, questões querida. até agora, viu, linda? Só as questões. Mas eu vou tentar mandar tudo, tá bom? Prometo. Joia? Vamos para as questões. Maravilha. Primeira questão. Não há questão ainda não. Eu tenho que mostrar decaimento natural e artificial. Quando é que o decaimento é natural? Decaimento natural é quando naturalmente o núcleo emite radiação. Por exemplo, ó, decaimento natural. Naturalmente, o urânio 238 e o carbono 14 estão emitindo radiação, no caso, alfa aqui em cima e beta aqui embaixo. Deixa eu só ver se você entendeu. Qual seria o número que você colocaria aqui em cima do tório? 234. 234. Boa. Porque a soma não tem que dar 238? Já tem 4. Com certeza que é 234. E o número aqui embaixo do tório? 90. 90. A mesma coisa eu faço com o carbono, beleza? Gente, é isso que ele cobra na prova. É isso. A gente não pode vacilar nisso. É uma conta matemática simples. Ó, antes da seta, 14. Depois da seta, 14. Isso aqui é 0, aqui vai ser quanto? 14. 12. Alguém me chamou. Foi eu. Pra tu repetir de novo esse negócio que eu não entendi da soma. Com o maior prazer. Ó, linda, você vai olhar os números antes da seta e depois da seta. Tem que haver essa conservação. E olha, isso é muito importante, porque é o que normalmente cai. Antes da seta, o número que eu tenho em cima, 14. Depois da seta, a soma tem que dar 14. 0 mais 14 deu 14. Ok. Antes da seta, ó, o número que eu tenho aqui embaixo é 6. Eu sempre comparo o que está embaixo, antes da seta, com o que está embaixo, depois da seta. 6. Depois da seta tem que dar 6, a soma. Aqui é menos 1. Para dar 6, aqui tem que ser qual número? Para dar 6? 7. Deu para entender? Porque 7 menos 1 é 6. Note que vai acontecer tanto aqui em cima como embaixo. Tá bom? Ei, professor. Oi. A questão da soma tá de boa para entender. Mas, tipo,
Por que quando o carbono ele libera um elétron, ele ganha um próton? Você tem a transformação de um nêutron em próton. Então, o nêutron, ao se transformar em próton, ele acaba emitindo o beta. Emite beta, emite outras coisas também que a gente não precisa complicar. Entendendo. Mas é essa transformação Emite de nêutron bósons, né? em próton. Eu vou falar um pouquinho de pósitrons, mas não é exatamente o pósitron não que sai. Tá bom? Mas eu vou explicar um pouquinho. Tá bom? Não são bósons? Bósons. Existem também bósons. Existem bósons, mesons, existem leptons, existem vários tipos de radiação, né? De partículas subatômicas. A gente não precisa se aprofundar agora. Valeu. Prometo que eu explico um pouquinho mais de calma, tá bom? Mas o que eu quero que você entenda? Quando é que é natural, quando é que é artificial. Quando é que o decaimento é natural? Quando naturalmente ele emite alfa e beta. Artificial, quando eu pegar e for bombardear um núcleo por alfa ou por beta, aí ele vai ter uma transformação, decaimento artificial, por exemplo. Perceba que isso aqui foi artificial. Eu transformei o nitrogênio em oxigênio de forma artificial. Eu bombardeei com alfa. Formou oxigênio, e aqui ele emitiu prótons. Isso aqui é um próton. Pessoal, vamos lá. Qual seria o número que você vai ter aqui em cima, no próton? Mais um. Boa, mais um. Porque 14 mais 4 é 18, né? Tem que dar 18, já tem 17, é mais um. O próton tem massa 1. Agora, qual seria o número que você vai ter aqui embaixo? 1 também. Mais um também. É 8 mais 1, 9. Olha como é que a gente representa o próton. Entender? Vai, como é que você representaria o nêutron? Michael, Oi, linda. podia repetir, por favor, o que caiu? O que caiu? Não entendi. A internet caiu. O senhor podia repetir de novo? Ai, Por com o maior favor. prazer. Com o maior prazer. Ó, vem cá. Então, o que a gente vai ter que saber? Quando você tiver uma reação radioativa nuclear, você vai ter um núcleo radioativo que vai emitir radiação, ficando o núcleo mais estável. Mas o mais importante é que a gente entenda que você sempre vai ter que ter uma conservação do número que está em cima e do número que está embaixo. Por exemplo, antes da seta, o número que eu tenho em cima não é 238? Depois da seta, se eu somar esses números, tem que dar 238. Se aqui eu tenho 4, qual seria o número que somado vai dar 238? 234. É isso que ele cobra nas questões. Ah, aqui, ó, 92. Então, se eu tenho antes da seta 92, depois tem que dar 92. Percebeu? Aqui vai ser 90. Aqui, ó, qual seria o número que eu vou ter aqui em cima? Aí você vai lá. 9 mais 4 dá 13. Depois da seta tem que dar 13. Já tem 12. Então, qual é a massa aqui? 1. Porque 12 mais 1 dá 13. Concordo que aqui embaixo 4 mais 2 dá 6. Aqui já tem 6. Então, qual é o número que você vai ter aqui embaixo? 0. Percebeu? Essa é a representação do nêutron. Essa reação é importante porque foi a partir dela que se descobriu o nêutron no núcleo. Foi um cara chamado James Chadwick, Sir James Chadwick, que ele recebeu da rainha o título de Sir lá na Inglaterra, tá bom? Em 1932. Grande James Chadwick. E aí eu queria Michael, Oi, alguém chamou. fui eu. Michael, tem como repetir só o decaimento artificial que eu não entendi, por favor? Tem sim. Ó, deixa eu só ver aqui no chat. Todo processo de bombardeamento será decaimento artificial? Se decair, foi artificial. Boa, Nato, isso é isso mesmo. E a Beatriz perguntando, decaimento artificial é quando a radiação antes da seta? Perfeito. Pode ser radiação, pode ser um nêutron, pode ser... Decaimento é transmutação, viu, Pedro? É isso mesmo. Decaimento é transmutação. Transmutação, transformação de um núcleo em outro. Transformação de um núcleo em outro. Isso aqui são transmutações, são decaimentos. Beleza? Ok? Quando é que é natural? Quando ele naturalmente está lá sozinho antes da seta, ele já vai se transformar em outra coisa. Quando é que é artificial? Eu vou bombardeá-lo com alguma coisa. Pode ser com nêutron, pode ser com alfa, pode ser com beta. Bombardeei. E ele se transformou em um outro átomo, aí foi artificial. E aí eu queria chamar a atenção, pessoal, para um outro detalhe, que é antimatéria. Você já ouviu falar em antimatéria, não já? Não. Tá vendo? Gente, eu não sei você, eu adoro desenho animado. Eu tenho 3 filhos, né? 3 meninos. São gente boa aqui em casa. Eu adoro desenho animado, adoro. E a gente assiste muito desenho animado juntos, né? Vocês já viram aqueles desenhos animados que eles pegam as armas, aí dão um tiro, aí bate na pessoa, a pessoa sofre uma aniquilação, se desintegra. Você sabe o que é aquilo ali?
É uma arma Homem-Formiga. é uma arma de antimatéria. É uma arma de antimatéria. Toda vida que a matéria encontra a antimatéria, ele sofre aniquilação e libera uma grande quantidade de energia. Então, o que acontece ali é antimatéria. Michael, aquilo ali só existe em desenho animado, né? Não, não, não. Existe na nossa vida aqui. Existe aqui. Um exemplo de antimatéria. Antes de eu falar do exemplo, o que é antimatéria? Como é que ela é antimatéria? Para ser antimatéria, você tem que ter a carga diferente dele, carga oposta, mas a massa tem que ser igual. Entendeu? Carga oposta e mesma massa. Massa igual, mas carga oposta. Por exemplo. Pessoal, se eu quisesse saber a antimatéria do elétron, a antimatéria do elétron, como é que eu faço para representar a antimatéria do elétron? A antimatéria do elétron vai ser o seguinte, ó. Presta atenção, o elétron é o beta, né? Beta. Massa igual, qual é a massa do antielétron? Zero. Zero. Carga oposta, qual é a carga do antielétron? Mais um. Mais um. Então, o antielétron, que a gente vai chamar de pósitron, né? O antielétron, ou pósitron. Ah, o pessoal chegando agora. Eita, ó, vai dar certo, vai dar certo. Eu já vou mudar também de assunto. Então, o antielétron, ou pósitron, deixa eu botar aqui. Ele é representado desse jeito, ó. Carga oposta, mais um, mais a massa igual. E esse pósitron é a antimatéria do elétron. Existe um aparelho que até foi cobrado já no Enem, chamado de PET scan. Né? PET scan, a sigla PET, vem do inglês, que é tomografia por emissão de pósitrons. Então, é um aparelho que serve para imagens, para você perceber imagens de tumor, principalmente, em que ele emite pósitrons. Esses pósitrons, quando encontram o elétron, aí sofre aniquilação, elétron e antielétron se encontram, toma energia, radiação gama, então sofre aniquilação, libera energia, e essa energia é interpretada pelo aparelho na forma de imagem. E aí é super preciso e caro, tá bom? Caro. Então isso aí é um exemplo de antimatéria, um exemplo de aplicação que já caiu no Enem, essa aplicação do pósitron, do PET scan, né? Escaneamento por uma tomografia por emissão de pósitron, tá bom? Vamos ver agora como é que cai. Acho que a gente revisou bem radioatividade, viu? Vou passar. Michael, Oi. é tipo o que acontece em ondas em física, interferência destrutiva. É meio que isso. Não. Lembra, mas não é não, tá bom? Mas não é a mesma coisa, são coisas diferentes. Mas lembra, né? Aqui é também um ramo da física, a química, o núcleo do átomo, tudo que se estuda no núcleo do átomo é estudado, na verdade, pela física. É porque a gente da química, a gente gosta de se meter um pouquinho, mas é super interessante e não é exatamente uma interferência de ondas, né? Ondas destrutivas ou construtivas, não é isso. É um pouquinho mais complexo, né? Você pode perceber, ó, que se você pegar, Linda, se você pegar um elétron, beta menos um zero, e juntar com pósitron, mais um zero, vai lá, juntou, vai formar o quê? Em cima, 0 com 0, deu 0. Embaixo, menos 1 mais 1, dá 0. Isso. Então, em cima fica 0, embaixo fica 0. Quem é isso? Gama. Partícula gama. Lembrando, gama não é partícula, mas é uma onda eletromagnética de alta energia. É o que tem o maior poder de penetração. Então, perceba que quando o elétron encontra o antielétron, a radiação gama toma energia, e aí aquele aparelho, o PET scan, ele interpreta essa energia liberada para criar uma imagem, e aí você dá uma olhada no tumor, como é que tá. Já foi questão de Enem isso daí. Só que ele utilizava, na verdade, ele falava do pósitron lá, perguntava a carga, uma coisa assim. Aliás, era minha vida. Era uma questão de minha vida. Tá bom? Vamos ver como é que cai? Valeu. De nada, disponha sempre. Vamos lá, ó. Vamos ver como é que cai. Pra gente ver como cai, olha a primeira questão aí. O urânio-238, após uma série de emissões nucleares de partículas alfa e beta, transforma-se no elemento químico chumbo-206, que não mais se desintegra, ou seja, é estável, pelo fato de possuir um núcleo estável. Dessa forma, é fornecida a equação global que representa o decaimento radioativo ocorrido. Então, está aí o decaimento. Assim, analisando a equação acima, é correto afirmar que foram emitidas quantas partículas alfa, quantas partículas beta. Então, ele quer saber quantas alfa e quantas betas foram emitidas. Gente, eu tô doido para cortar o cabelo, ainda não consegui cortar o cabelo.
Meu cabelo tá ficando sem forma, né? Eu vou ver se Michael, as coisas estão abrindo, né? Vou ver se eu corto meu cabelo. Vamos lá. Oi, querida. tu tem como só voltar para tirar o print? Com certeza, com certeza. Aqui, ó. Pronto. Pronto, obrigada. De nada, de nada. E aqui, gente, vamos descobrir quantas alfas e quantas betas foram. Eu peguei a mesma reação nuclear e botei X aqui antes do alfa e Y antes da beta. Eu quero descobrir o X e quero descobrir o Y. Aí a gente vai fazer aquela historiazinha de conservação das cargas e das massas. Me ajuda aqui, ó, pessoal. Antes da seta, 238, concorda? Você concorda que 238 vai ser igual a 206 mais X vezes 4 mais Y vezes 0? Aí você vai encontrar o X. Faz a continha. O X vai ser quanto? 8. Já deu para matar a questão. Morreu a questão. Mas vamos encontrar também o Y. Para eu encontrar o Y, eu vou pegar os números que estão embaixo. Ó, embaixo, 92 vai ser igual a 82 mais o X, que você já sabe que é 8. 8 vezes 2 mais Y vezes menos 1. Aí você encontra o Y. 6 emissões do tipo beta. Acabou-se. Questão que é considerada difícil, pessoal, vou ser sincero. Isso é difícil para os outros. Para a gente não é considerado difícil, não. Mas numa prova vai ser considerado difícil. Mas para a gente faz rápido e fácil. Só lembrar, conservação, tá bom? Boa. Deixa eu ver o que mais a galera tá falando aqui. Michael, explica de novo. Com o maior prazer. Com o maior prazer. Ó, a explicação é só para você entender que tem que ter a conservação dos números que estão antes da seta com os números que vão ter depois da seta. Mas lembrando, ó, antes da seta, qual o número que eu tenho na parte de cima? 238. Esse 238 vai ser igual a quê? Aos números que estão depois da seta. 206 mais... Mike é 4. Peraí, mas tem quantos 4? X. Eu quero saber exatamente o X, quantas alfas foram. X vezes 4. Mais o Y vezes o número que está em cima da beta, que é 0. Percebeu a importância de saber esses númerozinhos aqui, ó, do alfa e do beta, que ele não deu na questão? Importantíssimo. Tem que saber disso. E aí você encontra o X por essa equação. 238 menos 206, divide por 4, dá 8. A mesma coisa eu fiz para o número de baixo, para você encontrar o beta, que é o Y. Aí como é que fica aqui no número de baixo? Ó? 92, antes da seta, vai ser igual. Depois da seta, 82 mais X, que você já descobriu que é 8, vezes 2, mais Y vezes menos 1. Aí você descobre o Y, 6. Foi uma equaçãozinha matemática que a gente fez. Deu para entender? Legal? Deu para revisar a radioatividade, gente? Sim. Massa. Próximo assunto. Simbora. Próximo assunto, qual foi? Eu não lembro qual foi que eu botei. Ei, Michael, a radioatividade é um processo físico ou químico? Nenhum, nem físico nem químico, é nuclear. Tá bom? Ah, é verdade. Nuclear. Então, reação você tem, ó, processos físicos, químicos, nucleares, e tem alguns autores que consideram fenômenos biológicos. Eu não considero, não, porque o fenômeno biológico é um fenômeno físico ou químico que ocorre no ser vivo. Então, é físico e químico. Para mim, só são esses três. Físico, químico e nuclear. Tá bom? Físico. Você não muda a identidade química da substância. A substância é a mesma. Muda só o estado físico, a fase de agregação. Químico. A substância que está antes da seta é diferente da substância que vai ser formada após a seta. Aí é químico. Mudou a substância química. Aí você tem um fenômeno químico. Os átomos se reorganizam para gerar novas substâncias. E o nuclear, você muda o tipo de átomo. Muda o núcleo. Se você mudar o átomo, fenômeno nuclear. Por exemplo, Harry Potter. Assiste Harry Potter. Já ouviram falar em pedra filosofal? Pedra filosofal? Gente, o que é que a pedra filosofal faz? Alquimia. Isso, ó. Pedra filosofal tem vários poderes, né? Um dos poderes é transformar um metal qualquer em ouro. Se eu fizer esse fenômeno, seria físico, químico ou nuclear? Transformar ferro em ouro. Nuclear. Porque eu mudei o átomo. Nuclear. Show! Massa. Fenômeno nuclear. Harry Potter, fenômeno nuclear. Não é uma reação nuclear. Não é algo fácil não, viu, pessoal? Não é algo fácil não. Essa questão 2 é uma questão de tabela. Vou só dar o gabarito dela, tá bom? Para a gente ganhar tempo. É uma questão bem tranquila.
tá bom? O gabarito aqui, ó, letra B, ele quer saber qual é a família do elemento número atômico 119. Se esse aqui é o 118, 119 vai estar bem aqui, ó. Família do grupo 1, metais alcalinos, né? Lembrando que os pinictogênios que aqui estão, ó, era antigamente chamado de família do nitrogênio. Hoje a gente chama de pinictogênios. Pinictogênios é a família 5A, atual família 15, tá bom? É a antiga família do nitrogênio, antiga. Tá bom? Então, gabarito da questão 2, B de bola. Alguém mais chamou? Michael, todo processo. Ó, Johanna falou, ó. Michael, pode dizer então que todo processo de transmutação nuclear, todo processo de transmutação é nuclear? Pode sim, sem dúvida, sem dúvida. Michael, processo. Quem mais? Quer dizer, alguém chamou? O lixo nuclear pode ser reutilizado? Depende, reutilizar para quê? Você pode aproveitar esse lixo nuclear, por exemplo, fazer bomba atômica. É necessário, né? Ou aproveitamento besta. É melhor não aproveitar. O grande problema da energia nuclear é exatamente isso, né? O grande problema da energia nuclear é que você tem esse lixo nuclear que ainda não tem uma função, não tem o que fazer com ele. Simplesmente se guarda, tenta fazer com que a radiação que vai estar sendo emitida por ele, fique protegida, isolada, para que a gente não sofra seus danos, tá bom? Então, lixo nuclear... Uma pilha. Não poderia fazer uma pilha. Fala de novo. Uma pilha? Uma pilha? Não. A pilha, a pilha é um processo eletroquímico. Então, você tem reações químicas. Lá não é reação química, é reação nuclear. Tá bom? Então, pilha, você tem transformação de energia química em elétrica. Você vai gerar eletricidade. Tá bom? Então, não é reação nuclear. Lá na pilha, é reação química. Só voltar aqui que pediram para tirar o print, né? Tá aí, tirar o print. Michael. Tem, as questões tem no PDF, tá bom? Deixa eu voltar aqui na parte da antimatéria para voltar. Alguém mais chamou? Alguém mais chamou? Qual a aplicabilidade da fissão e da fusão dos átomos? Uma é energia e outra é bomba atômica. Tu pode me diferenciar uma coisa assim? Calma, né? assim, ó. Os dois tipos de processos que você tem lá é de fissão e fusão nuclear, né? Bomba atômica e produção de energia elétrica se dá por meio de fissão nuclear, que é a quebra do núcleo. Agora, a fusão nuclear, você vai gerar um outro tipo de bomba chamada bomba de hidrogênio, que você pega núcleos menores, junta para dar um núcleo maior. Essa aí é a bomba H, bomba de hidrogênio, que é muito mais poderosa que a bomba atômica. Só para você ter noção, para você fazer uma bomba de hidrogênio, você vai precisar de uma bomba atômica para ser o estopim da bomba de hidrogênio acontecer. Então, a bomba de hidrogênio é muito mais potente que a bomba atômica. Bomba atômica e produção de energia nuclear se dá por fissão, uma quebra. Você tem um núcleo grande e vai quebrar em núcleos menores. Isso daí é na bomba atômica e lá na produção de energia nuclear. Agora, a bomba de hidrogênio, que é a reação que ocorre lá no Sol, você vai ter uma fusão nuclear. Você vai juntar núcleos menores, gerando um núcleo maior, né? Seria a bomba de hidrogênio, tá bom? Então, vamos passando aqui. Repete, por favor, o que é pósitron? Pósitron, repito. Pósitron é a antimatéria do elétron. É a antimatéria do elétron. Então, o que é pósitron? É a antimatéria do elétron. Mas o que é antimatéria? Antimatéria, o que caracteriza uma antimatéria, Linda, é quando você tem carga oposta e massa igual da substância. O elétron tem massa zero. Então, o antielétron também vai ter massa zero. Mesma massa. A carga tem que ser oposta. Qual é a carga do elétron? -1. A carga do pósitron? +1. O pósitron também é uma partícula que é emitida quando o núcleo está instável, que pode ser emitida, como a alfa, beta, ele pode emitir também pósitrons, que é o que acontece naquele equipamento que eu falei do PET scan, tá bom? Joia? Então o pósitron é uma emissão radioativa. Diz, então, Linda. no caso, seria um salto, vamos dizer assim, da camada eletrônica? Não é saltos eletrônicos. Lembra, radioatividade ela ocorre no núcleo ou na eletrosfera? No núcleo. No núcleo, né? Então não é salto de elétron na eletrosfera, tal. Não é salto eletrônico.
Isso é uma reação nuclear. Então, o núcleo vai estar emitindo pósitrons, tá bom? É uma emissão radioativa. Deu para entender, linda? Deu sim, obrigada. Jura? De nada, de nada. Disponha, disponha, disponha. Deixa eu ver aqui, vamos passar aqui para mais um. Então, essa questão 2 eu não vou fazer não, porque é bem de boa. Vamos lembrar aqui os fatores que influenciam a velocidade de uma reação cinética química. A Carla pedindo para a gente explicar de novo a primeira questão. Carlinha, fala comigo depois pro WhatsApp que eu explico para você com o maior prazer, tá bom? É só porque agora a gente só tem 25 minutinhos, aí você vai ser corrido. Aí eu explico para você, eu prometo, tá bom? Qualquer dúvida, fala no WhatsApp, fala no Telegram, eu ajudo com o maior prazer, tá bom? Simbora! Olha só, os fatores que influenciam a velocidade de uma reação. Primeira coisa que eu queria que você lembrasse é que para uma reação ocorrer, gente, para uma reação ocorrer, você tem que ter choques, tem que ter colisão. Então, os reagentes, eles precisam se encontrar, colidirem de forma favorável, numa geometria favorável, com energia suficiente para vencer a energia de ativação e gerar o produto. Quando isso acontece, a reação ocorre. Existem alguns fatores que fazem com que a reação ocorra mais rápido. Michael, quais são esses fatores? 4 principais. Não esquece. Temperatura, área de contato, concentração dos reagentes, da presença de catalisador. Esses são os 4 principais, tá bom? Eu quero que você me ajude. Para eu tornar uma reação mais rápida, tem que ser alta temperatura ou baixa temperatura? Alta. Gostei. Alta. Porque quando você aumenta a temperatura, aumenta a energia cinética, não é não? Aí se aumenta a energia cinética, vai ter mais colisões. Se tem mais colisões, se você aumenta a frequência de colisões, aumenta a velocidade do processo. Então, quanto maior a temperatura, maior é a velocidade da reação. Tá de boa? A gente só tem uma única exceção, em que se você aumentar demais a temperatura, a velocidade faz diminuir. Alguém sabe? As enzimas, né? Desnaturação de proteína. As reações enzimáticas. Porque ao aumentar a temperatura numa reação enzimática, o que é que ocorre com a enzima? Desnatura. Desnatura. Perde a forma que é extremamente específica e para de atuar como catalisador biológico. Então, tirando as reações enzimáticas, aumentou a temperatura, aumenta a velocidade. Tá bom? Exemplo, quando cair, vai cair contextualizado. Ele contextualiza, por exemplo, por que eu pego um alimento e ponho dentro da geladeira? Por que a geladeira conserva o alimento por mais tempo? Porque a baixa temperatura da geladeira diminui a velocidade e apodrecimento dela. Quanto menor a temperatura, mais lenta a reação de putrefação. E aí dura mais, né? Dá para entender? Segundo fator, superfície de contato. A velocidade da reação é tão maior quanto maior for a área de contato entre os reagentes. Porque se eu tenho mais contato entre eles, vai ter mais frequência de colisões. Como é que isso pode cair? Como é que ele contextualiza? Por exemplo, vai enferrujar mais rápido uma barra de ferro ou bombril, que é palha de aço? Onde é que há bombril? Porque tem uma maior área de contato. Você, quando está comendo, está se alimentando, sua mãe fala, meu filho, mastigue bem antes de engolir o alimento. Por que você mastigar bem antes de engolir o alimento é melhor para a digestão? Aumentando a superfície de contato. Porque ao mastigar, você aumenta a área de contato do alimento com o suco digestivo, aumentando a velocidade de digestão desse alimento. Percebeu? Agora, outro exemplo. É mais rápido você acender uma fogueira com toras grandes ou lascas de madeira? Lasca de madeira. Lascas de madeira. Agora, o exemplo clássico que mais cai em prova. Você vai pegar um comprimido efervescente. Sobe mais rápido com o comprimido efervescente inteiro ou em pó? Em pó. Porque tem maior área de contato. Beleza? Todos esses exemplos que eu dei já caíram em vestibular. Todos. Superfície de contato maior, maior velocidade. Terceiro fator, concentração dos reagentes. Ora, quanto maior a concentração dos reagentes, quanto mais reagentes você tiver, maior é a frequência de colisões, não é não? Então, se eu tenho mais reagentes, a concentração é maior, maior também a velocidade. Então, quanto maior a concentração do reagente, maior a frequência de colisões, maior a velocidade da reação. Como é que a gente contextualiza? Quando cair, vai cair contextualizado. A gente contextualiza assim, ó. Quando você vai fazer um churrasco, o churrasco da aprovação, me convide que eu quero ir, tá certo? Quando você vai fazer o seu churrasco, você já viu que o churrasqueiro ele fica abanando ali o fogo? Já viu? Sim. Sim. Sabe por que ele está fazendo isso?
O2. Vai jogar Aumentar no a concentração de oxigênio. Aumentar a Ali é uma combustão, é uma queima. É uma queima. E um dos reagentes dessa combustão, além do combustível, é o comburente, que é o oxigênio. Quando ele faz isso, ele aumenta a oferta de oxigênio, fazendo com que quanto mais oxigênio você tiver, maior a concentração desse reagente, maior a velocidade, o fogo pega mais rápido. Deu para entender? Então, quando você aumenta a concentração desse oxigênio, aumentou a velocidade, queimou mais rápido. Sempre vai cair assim contextualizado, sempre. Quarto e último fator, catalisador. A reação é mais rápida na presença de catalisador. E o que é que o catalisador faz? Tudo bem, ele aumenta a velocidade. Mas como é que ele faz isso? Ele cria um caminhozinho alternativo com energia de ativação menor, mais baixa. E por isso que a reação é mais rápida. E não esquece de uma outra característica. Se eu colocar 10 gramas de catalisador no início da reação, qual é a massa de catalisador no final? 10 10 gramas. gramas. A massa de catalisador é a mesma. Existem duas substâncias que atuam no catalisador. Uma que aumenta a sua eficiência e a outra que diminui. São chamadas de promotor e veneno. Pessoal, pelo nome, promotor, ativador, ele aumenta ou diminui a eficiência do catalisador? Aumenta. A eficiência. O catalisador se torna mais eficiente. E o veneno diminui a eficiência. É isso que acontece quando você se envenena. Quando você se envenena, esse veneno atua nas suas enzimas, diminuindo a eficiência, podendo causar morte. Dá para entender, né? E uma outra coisa, observação, o chamado inibidor. O inibidor é o contrário do catalisador, ele torna a reação mais lenta, né? Então a reação vai ser bem mais lenta do que sem ele. E um exemplo de inibidor são os conservantes dos alimentos. O conservante é um exemplo de inibidor. E por fim, reação de autocatálise. É uma reação que produz o próprio catalisador, né? Ela forma o catalisador, tipo essa daqui. O NO é catalisador para essa reação. Gente, fatores que influenciam a velocidade. Tira o print disso. Se cair alguma coisa, vai estar aqui. E o mais importante de todos, o que mais cai, é a história do catalisador. Tá bom? Muita atenção para isso. Vamos ver como é que é cobrado. Eu botei uma questão. Michael, Oi. repete aí, por favor, essa questão do promotor e veneno e a autocatálise que eu não entendi muito bem, não. Promotor e veneno são substâncias que atuam no catalisador. Não adianta nada você botar o promotor, botar o veneno, se não tiver catalisador. Por exemplo, se a gente não tivesse enzima, se eu tomasse veneno, era mesmo que nada. Porque o veneno ele não atua, ele atua na enzima, ele atua no catalisador. Então, são substâncias que atuam aumentando ou diminuindo a eficiência dele. Por exemplo, botei lá um catalisador, a reação ficou mais rápida. Aí eu quero aumentar ainda mais. Aí eu posso colocar uma outra substância chamada de promotor ou ativador, é o mesmo nome, a mesma coisa, que vai tornar o catalisador mais eficiente. Vai fazer com que a reação se torne ainda mais rápida do que naturalmente já é, só com o catalisador. Não, Michael, eu botei o catalisador e a reação aumentou demais a velocidade. Vamos diminuir um pouquinho. Então, eu vou botar um veneno, ele vai diminuir a intensidade do catalisador e a velocidade vai diminuir um pouquinho mais. Mas... O inibidor, ele atua sozinho. O inibidor, ele atua sozinho. Ele é o contrário do catalisador. É quando você quer retardar a reação, como é o caso dos conservantes que a gente tinha falado. Tá bom? Deu para entender? Obrigada, professor. Valeu. Nada, meu amor. Professor, mas no caso, nem o promotor, nem o veneno também são consumidos na reação, não, né? Calma. Pode até ser, não nessa reação, mas em outros processos. Você não vai perceber a presença desse promotor na reação. Ele não modifica o mecanismo. Ele modifica o catalisador. Ele atua no catalisador. Tanto, se eu colocar promotor sem a presença de catalisador, não acontece nada com a reação. Então, você não vai ver, ele vai ser consumido. Não acontece isso. Tá bom? De nada, meu amor, de nada. E perguntaram, Michael, como é que eu identifico aqui quem é o catalisador? Não dá para identificar na reação de autocatálise o catalisador assim, só olhando, não. Não dá. Ele teria que dar um mecanismo, teria que dar alguma dica, só olhando, não. A não ser que você conheça a reação. Essa reação eu conheço, né? E eu sei que o NO atua como catalisador, mas é necessário você ter que decorar todas as reações de autocatálise. Não precisa, tá bom? Pronto. A Mona Lisa é exatamente a pergunta da Mona Lisa, né? Exatamente. Viu? Mona Lisa, o Djavan que também perguntou, a Vanessa. Então, não dá para saber, só olhando para a reação, quem é o catalisador de uma reação de autocatálise. Não dá, não dá. Ele tem que dar uma dica na questão, tá bom? Ok? Vamos lá para o exercício. Vamos ver como é que cai.
Nessa questão, vai cair assim. Também é uma questão minha. Alguns dos melhores vinhos podem ser guardados por anos e até mesmo décadas, mas basta abrir a garrafa que em pouco tempo é iniciado o seu caminho em direção à morte. Isso acontece porque o contato com o ar dá início a um processo oxidativo da bebida. O oxigênio, que em pequena quantidade ultrapassa os poros das folhas e contribui na lenta evolução dos vinhos de guarda, é o mesmo que em grande quantidade acaba rapidamente com o vinho. Há alguns métodos utilizados para prolongar a vida do vinho, logo depois de aberto. Um desses métodos seria transferir o vinho para uma garrafa menor, tampá-la e guardá-la na geladeira. Isso conserva o vinho por mais tempo, por quê? Entendeu aí? Pessoal, eu não bebo nada, não tomo nada alcoólico, né? Mas meus amigos bebem bem, bebem bem. O que eu quero que a gente entenda aqui é o motivo de alguém que pegou um vinho, não conseguiu beber a garrafa toda, não bebeu todo. Aí o vinho que sobrou, como é que ele faz para conservar e durar por mais tempo? Ele dá a dica. Você vai pegar esse vinho e vai botar numa garrafa menor. Por que é melhor botar numa garrafa menor? Aumenta a superfície. Aumentar a superfície de contato. Mas se eu aumentar a superfície de contato, vai aumentar a velocidade. Não, para diminuir, né? Com ar. Letra D? Quanto menor a olha só. garrafa, menor o contato com o oxigênio. Opa, ó. Você concorda que se eu diminuir a garrafa, se eu tenho uma garrafa grande e pego uma garrafa menor, a concentração de oxigênio dentro da garrafa vai ficar menor também? Sim. E se eu tenho menos oxigênio, a reação é mais lenta. Então, primeira coisa, diminuir a concentração de oxigênio ali na bebida, né? Em contato com a bebida. Aí ele fala que tampa. Vou tampar por quê? Se eu não tampar, eu não mexo na concentração de oxigênio, é a mesma. E levei para a geladeira. Por que eu levei para a geladeira? A baixa temperatura diminui a velocidade da reação. Qual seria o gabarito? C. D. Diminui a temperatura e o contato com o oxigênio dentro da garrafa. Letra D de dado. Boa. Eita, muita gente perguntando. 10 perguntas aqui, vamos ver. O pessoal respondendo. A história, a Carol falando. Michael, lembra o vinho do vinagre e tal, como o vinho vira vinagre. É mais ou menos isso. Viu? Só que, no caso lá do vinho, Carol, você tem que deixar o vinho deitadinho para a rolha do vinho entrar em contato com a bebida, para ela dar uma inchada e dificultar que o oxigênio penetre. E se a rolha não estiver molhada, ela não incha. Aí fica mais fácil o oxigênio entrar na garrafa e oxidar o álcool que está presente no vinho até virar ácido acético, que é o vinagre. Então, o seu vinho vira tempero de salada, né? Vira vinagre. A gente tem que guardar deitadinho ali, para deixar a rolha inchada, né? Em contato com a bebida, inchar, evitando que o oxigênio penetre na garrafa por meio ali da rolha. Tudo bem? Por isso que guarda deitadinha. Por que não pode ser a letra C? Impede a ação de catalisadores biológicos na oxidação do álcool. Vem cá. Catalisadores biológicos, enzimas. Vai ter enzima ali na bebida? Tem alguma enzima ali nessa bebida? E vai impedir a ação desse catalisador, por quê? Né? Então, não seria. Para impedir isso aí, seria que ser alguma coisa que atuasse de forma semelhante a um veneno. E você não está colocando o veneno ali. Deu para entender? Então, não seria a letra C. Não seria. Michael, Oi, alguém chamou. repete, por favor, a relação do vinho com o oxigênio. Repetir a relação do vinho com o oxigênio. Pronto. O vinho, na verdade, o álcool do vinho é que vai reagir com o oxigênio. Esse álcool, ele pode se oxidar, sofrer oxidação pela ação desse oxigênio. E aí, quando ele se oxida, ele vai virar aldeído e, por fim, ácido etanóico, que é o ácido acético, que está presente no vinagre. Eu falei que a gente deixa a bebida deitadinha para dificultar essa reação acontecer. Porque quando você está deitada, a garrafa está deitada, o vinho, a bebida, fica em contato com a rolha, aí dá uma inchada. Isso tampa bem a boca da bebida, evitando que o oxigênio penetre ali na garrafa. Aí, se eu tenho menos oxigênio dentro da garrafa, vai ser mais difícil ter oxidação. Ou melhor, vai ser mais lenta essa oxidação.
Deu para entender, meu amor? Então, é a reação de oxidação do álcool até virar o vinagre. Tá bom? Tudo bem? Deixa eu ver quantos minutos eu tenho. 10 minutos só. Ei, vamos correr, vamos correr. Gente, eu não vou conseguir falar tudo que eu queria, mas tudo bem. Vamos lá, ó. Deixa eu passar aqui mais uma. Aí eu botei algumas questões de estequiometria. Vocês preferem que... Estequiometria eu acho que é mais difícil do que a parte orgânica, né? Que eu botei alguma coisa de orgânica também. Estequiometria, né? Então vamos lá, estequiometria. Faz orgânica, Mike. Orgânica, tá bom. Então vamos lá. Vou mostrar aqui só uma questão de estequiometria, aí o resto eu vou para a orgânica, tá bom? Deixa eu dar aqui uma dica. Acetileno, gás utilizado... estequiometria. Faz a 5, por favor, faz a 6. Bom, o que não der tempo a gente fazer aqui, eu já mostro a resolução. Tem a resolução de todas, eu passo aqui, você tira o print, tá bom? Prometo. Olha só, essa questão 4. O acetileno, gás utilizado em maçaricos, pode ser obtido a partir do carboneto de cálcio, de acordo com a equação. Utilizando-se 1 kg de carbureto, como quem é meu aluno sabe, que eu sempre faço questão de estequiometria grifando. Grifa aí o negócio. 1 kg de carbureto, grifa. Com 36% de impurezas. Aí ele quer saber o volume de acetileno na SNTP. Aí como é que a gente faz? Primeiro relaciona as duas substâncias citadas. Eu vou relacionar carbureto, né, o carboneto de cálcio, com acetileno, que é o C2H2. Pessoal, qual é a proporção que há entre os dois? A proporção é de quanto para quanto? 1 para 1. Então você começa assim. Sempre assim, tá bom? Esse mol, ele funciona como um coringa. Você pode transformar no que você quiser. Para saber no que você deve transformar, você vai olhar para os grifos. Ó, carbureto, né? Quilograma é massa. Então esse mol vai ter que virar massa. E, gente, para passar de mol para massa, o que você usa? Massa molar. Massa molar. Pega a massa molar do CaC2. O cálcio é 40, o carbono é 12. 40 mais 24, 64. Mas qual foi a massa que ele deu? 1 kg, 1000 gramas. Vamos ajeitar agora o outro lado. Volume de acetileno. Então, esse mol você vai transformar em volume. Para passar de mol para volume, você usa o quê? Ora, se de mol para massa eu uso massa molar, de mol para volume eu vou usar o volume molar. Na SNTP, um volume de um mol de um gás qualquer é quanto? 22,4. ou 22,7, que seria o mais adequado, mais atual, tá bom? 22,7 é o mais atualzinho mesmo, tá bom? Aí ele quer o volume V. Mas peraí, o que foi que a gente não usou? A pureza. As impurezas. A impureza. Peraí, mas agora tem um detalhe. Pessoal, você usa pureza ou impureza? Pureza. E ele deu as impurezas, né? Se é 36% de impureza, quanto é que é a parte pura? 64. Tem que ser 100%, né? Isso. O que é impuro, o que não é impuro é puro. Então, você vai usar o 64%. Aí quem é meu aluno, sabe, né? Tem um canto certinho para você botar pureza e rendimento. Quem é meu aluno não quer isso. Não quer aquela história. É questão de pureza, eu faço a regra de 3 no começo, eu faço no final. Não tem isso. Você faz tudo junto e no mesmo canto. Questão de pureza e de rendimento é um canto certo. Onde é que você tem pureza e rendimento? Do lado do reagente? Embaixo. Né? 36% impureza, 64% pureza. Eu vou botar bem aqui, ó, 0,64, acabou a questão, faz a regrinha de 3, encontrou o volume, marca, vai para o abraço. Tá bom? Michael, tu pode repetir, que eu não entendi. Posso, linda. A parte da pureza, foi isso? Ou tudo? Não, é porque tu fez por análise, não foi? Não, foi não. Foi regra de 3. A análise dimensional era mais fácil ainda. Mas não, aqui eu fiz regrinha de 3. É só porque aqui eu uso uma técnica de regra de 3, quando a gente vai fazer, é sempre que você for fazer questão de pureza e rendimento, colocar direto a pureza e rendimento, no lugar de você fazer 300 regras de 3, você faz só uma. Onde é que eu vou colocar pureza e rendimento? Qual é o cantinho que eu coloco? Sempre do lado do reagente. CaC2 é reagente, C2H2 é produto. Sempre você coloca pureza e rendimento do lado do reagente, lá embaixo. Só que nessa 64%, porque isso aqui é impureza. Eu vou usar a pureza. Então, se 36% é impureza, a pureza, que é 64%, você vai botar onde? Do lado do reagente, embaixo. 0,64. Faz a continha, acabou-se. Ó a regrinha de 3. Posso mostrar mais um exemplo, para vocês verem? Obrigada. De nada. Deixa eu mostrar mais um exemplo aqui, rapidinho. Vai, ó.
Bate o print. Vou usar a mesma técnica, tá bom? A mesma técnica. Olha lá. Essa questão 5. Essa questão 5 é bem mais complicada. Eu até me arrependi de botar, porque ela é um pouquinho mais complicada. E como alguns estão pegando ainda a manha de como é que eu faço, talvez o ideal seria botar mais na frente. Mas vamos fazer. Bem, o resíduo industrial é constituído por uma mistura de carbonato de cálcio e sulfato de cálcio. Então, tem esses dois misturados. Ele fala que o carbonato de cálcio sofre decomposição térmica se aquecido. Já o sulfato de cálcio, ele não decompõe. A termólise do carbonato de cálcio acontece essa reação. Aí ele fala, vai pegar uma amostra de 10 gramas desses dois, né? Então tem uma amostra de 10 gramas desses dois e vai aquecer. Desses 10 gramas, parte, que é o carbonato de cálcio, vai se decompor. A outra parte, que é de sulfato de cálcio, não se decompõe, né? E até não se observar mais alteração de sua massa. Após o resfriamento da amostra, o sólido resultante dessa decomposição ficou com a massa de 6,7. Aí ele quer saber o teor. O teor é a pureza, então ele quer a pureza. Deixa eu só grifar as coisas, né? 10 gramas do resíduo, né? Grifa isso. Esse resíduo, o resíduo é carbonato de cálcio mais sulfato de cálcio, são esses dois. Então ele vai pegar 10 gramas dessa mistura, vai aquecer, e diz que após o resfriamento, resulta um sólido de 6,7. Antes, o meu sólido era esses dois. Depois, o meu sólido fica o quê? O carbonato de cálcio vai se transformar em CaO e CO2, que é gás, vai embora. E o sulfato de cálcio permanece. Então, o meu sólido que resulta é o CaO, que veio da decomposição do carbonato, mais o sulfato de cálcio que sobra, que está lá, que não reagiu. Então, meu sólido resultante é esse aqui. Tá bom? Então, você vai ter os 10 gramas, tirando isso aqui, e o CO2 que foi embora, que é um gás. Tudo bem, gente? Por favor, você consegue calcular a massa do CO2 que foi embora? Sim ou não? Sim. Eu tinha 10 gramas, né, desses dois, e aí fiquei com 6,7. O que está faltando, você concorda que é o gás que vai ser liberado? CO2? Sim. Então, a massa do CO2 seria a diferença. 10 menos 6,7. 3,3. Está a massa. Deu para entender? Bem simples. 3,3. Eu vou relacionar, para encontrar a pureza do carbonato de cálcio nessa amostra de 10 gramas, eu vou relacionar o carbonato de cálcio com o CO2. Aí, pessoal, essa é a parte mais difícil da questão. Esse raciocínio que a gente teve agora. Como é que eu relaciono carbonato de cálcio e CO2? Qual a proporção que há entre eles? 1 para 1. Né? 1 para 1. Então, 1 mol está para 1 mol. Agora a gente vai armar a regrinha de 3. O mol funciona como se fosse um coringa. O carbonato de cálcio, você não deu foi massa? Então esse mol você vai transformar em massa. Para passar de mol para massa, a gente usa o quê? Massa molar. Massa molar. E ele tem que dar, tá bom? 100, eu já estou dando, 100 gramas. Mas qual foi a massa que ele deu aí do resíduo aqui, ó? Não foi de 10? Então vou botar 10 gramas lá embaixo. 10. Vamos ajeitar o outro lado agora. CO2. O que é que você tem de CO2? Eu tenho uma massa, 3,3. Então esse mol vai virar massa. E para passar de mol para massa, você usa massa molar. Massa molar. Que é quanto? Aí você vai fazer a continha. Carbono é 12, oxigênio 16. Dá 12 mais 32, dá 44. Só que você tem quanto? 3,3. Então, peraí que essa regra de 3 agora está esquisita. Cadê o X? Cadê o X? Gente, o X é a pureza. É o teor. Vai, onde é que você põe a pureza, o rendimento? Onde é que você põe? O reagente embaixo. Você vai botar bem aqui, ó. Pureza. Do lado do reagente embaixo. Acabou a questão. Faz a conta. É o gabarito. Tá bom? Sempre assim. Michael, sempre vai ser do reagente quando você vai botar a reagente pureza embaixo. No rendimento? Reagente, pureza embaixo. Pureza e rendimento, reagente embaixo. Sempre. Tá bom? Deixa eu mostrar mais um exemplo. 1 minuto só, né? Dá tempo para 1 minuto. Vai pro print aí que eu quero fazer a sexta. Que é a última questão de estequiometria. Tá bom? Aí o resto vai ficar para um outro momento. Tá bom, gente? Ai, foi muito rápido. Passou voando. Vai. Deixa eu mostrar aqui. Sexta questão. Essa questão Volta tem um só para tirar o print, Michael, por favor. Oi, não escutei, desculpa. Volta só para tirar o print, por favor. Ai, volto, claro. Gente, nessa sexta questão tem um dado errado. Eu queria que você corrigisse para mim, tá bom? Obrigada. De nada, meu amor. Ó, nessa sexta, bem aqui, é 50%, tá bom? Eu acho que aí tá 80%, 90%, se não me engano. 50%. Vai, eu não vou ler a questão.
Eu vou direto porque a gente já estourou o nosso tempo. Ai, meu Deus. Nessa 1 hora é pouco tempo. Tudo bem, vai lá, ó. Não vou ler a questão, não. Vamos ver só o que ele quer. Ó. Sabendo que o minério de pirita apresenta 92% de pureza, então deu a pureza, calcule a massa aproximada de dióxido de enxofre, então ele quer a massa do SO2 a partir da pirita, que é o FS2, produzida a partir de 200 gramas de pirita, tá aqui, ó, grifa, para um rendimento de 50%. Eu modifiquei o 50%, aí eu acho que está 80%. Vai, pessoal. Relaciona as duas substâncias citadas. Qual é a relação que há entre a pirita e o dióxido de enxofre? Entre pirita e SO2, qual é a proporção? De 1 para 2. 1 para 2. 1 para 2. 4 para 8 ou 1 para 2, né? Vou botar 1 para 2, que fica melhor. Tá bom? 1 mol para 2 mols. Agora vamos armar a regra de 3, que já estourei o tempo. Vamos armar a regra de 3, ó. 1 mol de pirita. Transforma esse mol em quê? Como é que eu sei no que eu vou transformar esse mol de pirita? Olha no grifo. Pirita grama. 200 gramas não é massa? Então esse mol vai ter que virar massa. Para passar de mol para massa, você usa a massa molada, a pirita que ele deu aqui, ó, 120. 1 mol, 120. Já vou botar 120. Mas espera aí. Qual a massa que ele deu? 200. Então vou botar o 200 aqui embaixo. Tudo bem? Ó, mas e o SO2, Mike? O SO2, ele pediu a massa também. Então vai transformar de mol para massa. Vai usar massa molar também. Então, ó, 2 vezes 64, que é a massa molar do SO2. Qual foi a massa que ele deu de pirita? 200. Botei aqui, vamos ajeitar o outro lado. Agora, ele quer a massa de SO2 formada. Tá aí, minha regrinha de 3, quase pronta. Mas peraí, tem uma coisa que a gente não usou. Foi que a gente não usou aí. O rendimento. A pureza e o rendimento. Rendimento. Mas peraí. Os dois, onde é que você põe pureza e rendimento? Reagente embaixo. Põe os dois lá. 0,5 foi meu rendimento, 92% foi minha pureza. Faz a conta, acabou-se, vai para o abraço. O nosso concorrente vai estar fazendo 300 regras de 3, a gente faz só em uma. Rapidinho. Você ganha velocidade. Bom? Treina bem isso, que isso aí cai demais. Estequiometria despenca na prova. Vou passar aqui rapidinho, pessoal, só para você bater o print das outras resoluções, dos outros mapas mentais que a gente fez, tal, só para a gente bater o print, tá bom? Eita, tem muita gente perguntando. Qualquer coisa, pessoal, me pergunta no WhatsApp, no Telegram, que eu tento me ajudar, tá bom? O maior prazer do mundo. Bem, vamos aqui, só para você bater o print. Deixa eu voltar aqui, ó. Com esse slide, eu resumo toda a nomenclatura da química orgânica. Com esse slide. Quase toda, né? Eu vou só mostrar aqui, só um mapinha mental, só para a gente lembrar, né? Os principais, pelo menos, né? Pessoal da oficina, eu acho que eu já até mostrei isso aqui em sala, se não me engano. Sim. Né? Mais ou menos isso aqui, né? Isso aqui é um resuminho de toda a nomenclatura, tá bom? De toda a nomenclatura orgânica. Orgânica, eu adoro química orgânica. Química orgânica é legal demais. Beleza? Foi? Tranquilo? Aí alguém levantou a mão? Alguém quer perguntar? Posso passar? Isso, Renato. Saudade, né, Renato, do presencial. Presencial é bom, é bom, é bom. Ó, então vamos lá. Aí aqui eu botei um exemplo só um exemplo para a gente fazer, para você ver como era fácil. Um composto que aparentemente é difícil, não é, super fácil, né? Nomenclatura super fácil. Aí aqui uma questão, o gabarito dessa sétima, o gabarito é letra E, questão 7, letra E, tá bom? O gabarito da questão 8, o gabarito, questão da UES, o gabarito, classificação de cadeias, é letra C de casa. C de casa. Coloquei até com as cores aí bonitinhas. A 9ª questão ia falar de isomeria. Ai, meu Deus, não deu tempo. Isomeria ótica. Ó, destrógeno, levógeno. Isso aqui depois, outra oportunidade, a gente fala dela, tá bom? Fala dela. Só dar o gabarito dela. Aqui é uma questão, letra B, questão 9, letra B. E a questão 10 é uma questão clássica, que é aquela questão do Enem, em que ele tem um problema ambiental causado por um ácido, se põe uma substância de caráter básico, aqui é uma calagem, né? Então, CaO seria o gabarito, letra D de dado. Deixa eu me despedir aqui de todo mundo, vou encerrar o compartilhamento. Primeiro dizer que
É muito bom mesmo. É muito bom mesmo, muito bom mesmo. Deixa eu só fechar aqui. É muito bom mesmo a gente participar um pouquinho que seja dessa sua caminhada. Eu sei como a caminhada é difícil, esse ano especialmente difícil, mas aí, pelo amor de Deus, lembre que mesmo sendo difícil, mesmo estando uma caminhada complicada, um ano complicado, cheio de novidade, cheio de coisa diferente, a coisa mais fácil do mundo é a gente arranjar uma desculpa porque não está conseguindo. Eu quero e preciso que vocês sejam muito mais fortes que as desculpas e vá com sangue no olho em busca do seu objetivo. Que é o que eu sempre falo. Quem realmente quer algo, dá um jeito. E quem não quer, dá uma desculpa. Então, não tem desculpa, seja... teve pandemia? Teve. Mas teve para todo mundo. E eu acho que se a gente continuar junto, um ajudando o outro, e você pode ter certeza que a gente vai ter outros momentos juntos, nem que seja pelo Zoom, né? Mas nós vamos ter outros momentos juntos para a gente chegar muito forte lá na prova do Enem, tá bom? O Enem só vai ser em janeiro, a gente vai ter muito tempo ainda para se organizar, ficar junto em outros momentos, para fazendo aulões desse jeito e conquistar o que a gente quer, tá bom? Beijo no coração de todo mundo, contem comigo.